Boa tarde, rapaziada, sejam então bem-vindos à segunda parte deste vídeo, que, tal como eu disse na primeira parte, é a introdução a uma série de vídeos relacionada só com abrigos. E então o que temos vindo a falar hoje neste vídeo tem sido acerca dos fatores ou princípios que temos de ter em consideração quando queremos construir um abrigo. Okay? Na primeira parte, para quem viu, falámos acerca dos fatores relacionados exclusivamente com a localização do abrigo, que é a primeira coisa que temos que determinar ainda antes de começarmos a construir, ou de pensarmos em que tipo de abrigo vamos fazer. Portanto, falámos acerca dos fatores relacionados com a localização, dei-vos um conceito criado por mim, portanto um conceito completamente novo, inédito, chamado os 8 A's da localização do abrigo, para que consigam de forma simples memorizar os fatores mais importantes a ter em consideração nesse aspecto. E então, estamos agora na segunda parte e vamos falar nela acerca dos fatores, desta vez relacionados com a própria construção em si do abrigo. Depois de termos escolhido o sítio onde vamos construir, agora é a vez de termos alguns fatores em consideração acerca da sua construção. E então, dito isto, espero que gostem deste vídeo. Já sabem, eu sou o Pedro, praticante de bushcraft e técnicas de sobrevivência. Bem-vindos a mais um vídeo sobre estas coisas no canal Bushcraft Plus. I'll make a suit of brambles and thorns, wear it for you who and on it adorn, a heart made of nettles, wove to the sleigh, your name in rose petals is all I need. Oh, I am a poor man with nothing to give, nothing at all to flatter you with, no treasure chest, I got no Sunday best, I am a poor man with nothing to give. Ora bem, e então depois de termos analisado os 8 A's da localização do abrigo e termos escolhido o sítio onde o vamos construir, chega então a altura de passarmos à construção em si e de determinarmos que tipo de abrigo é que queremos fazer. E em relação à construção, existem então cerca de 5 ou 6 fatores que vocês devem ter em consideração. E são eles: em primeiro lugar, de que tipo de elementos agrestes da natureza é que vocês querem proteger? Será que é do calor intenso e do sol? Ou será que é do frio intenso? Será que é da neve? Ou será que é do vento? Será que é da chuva? Será que o elemento que vos pode causar mais perigo para a vossa situação de sobrevivência vai ser o facto de poder chover? Ou será que, por exemplo, não chove e é o vento intenso que se faz sentir que é o perigo principal? Portanto, qual é ou quais são os elementos agressivos da natureza mais prejudiciais para vocês, dos quais se querem proteger? No fundo, traduzindo por outras palavras, em que tipo de clima é que estão? Obviamente, com um abrigo para uma zona tropical, para uma selva, vai ser completamente diferente do que um abrigo feito, como este caso temos aqui, para uma floresta do tipo europeu ou norte-americano. Em segundo lugar, vamos conseguir fazer um fogo? Ou não? Será que temos capacidade de o fazer e material para o fazer? Ou não? E se o conseguirmos fazer, temos capacidade e experiência, no fundo skills, para o fazer durar toda a noite? Ou nem por isso? Isto vai obviamente também determinar que tipo de abrigo é que vamos construir. Que tipo de materiais, em terceiro lugar, que tipo de materiais naturais é que temos disponíveis? Que recursos, na zona onde estamos, que recursos é que temos disponíveis para construir o abrigo? Estamos numa zona com muitos ou poucos recursos. E que tipo de recursos é que são? Quarto, qual é o tempo disponível que temos para o fazer? Será que só demos conta que estamos numa situação de emergência e que temos que passar a noite já numa fase avançada do dia, como por exemplo agora, que falta cerca de 1 hora ou 1 hora e meia para o sol se pôr? Ou ainda temos 3 ou 4 horas disponíveis para montar abrigo? Qual é a energia, em quinto lugar, qual é a energia disponível que nós temos? Será que já estamos completamente exaustos ou ainda estamos frescos e podemos trabalhar numa coisa mais elaborada? E por fim, sexto lugar, que tipo de material ou recursos é que transportamos connosco? Que tipo de ferramentas é que temos que nos permitam auxiliar na construção do abrigo e facilitar a tarefa? Será que fomos apanhados completamente desprevenidos? Ou temos, nem que seja uma pequena sacola, uma mochila com alguma coisa que nos ajude nessa tarefa? Todos estes 5 ou 6 fatores vão ser extremamente importantes e cruciais na escolha do tipo de abrigo que vamos construir. E é sobre isso que eu vou falar agora mesmo, detalhadamente, um por um, estes fatores. Bom,
Vamos então começar pelo primeiro. Qual é, ou quais são os elementos que nos podem proporcionar mais perigo para a nossa situação de sobrevivência e para a nossa vida? No fundo, em que clima é que estamos? Por exemplo, dou-vos este exemplo deste abrigo. Em relação a isso, este abrigo foi construído aqui em Portugal, no meio de um pinhal, floresta tipicamente, portanto, europeia, com os recursos que temos aqui, e os elementos, neste caso, mais, como é que eu ia dizer, mais, que nos causam mais perigo imediato, é a chuva. Nestes últimos dias, tal como eu acho que disse na primeira parte, tem chovido bastante, inclusivamente passou uma tempestade chamada Stephanie, como eu disse, onde caiu chuva com bastante intensidade, uma carga de água imensa, e então, dito isto, obviamente que a cobertura, se tivermos a falar de uma cobertura feita exclusivamente com materiais naturais, vai ter que ser muito maior do que se, por exemplo, não houvesse grande probabilidade de chover ou se chovesse fosse só apenas uns chuviscos. Neste caso, a cobertura, para ser minimamente impermeável ou para nos fornecer alguma impermeabilidade e nos proteger de ficarmos molhados, vai ter que ter entre 60 cm a 90 cm, ou 1 metro. Ou seja, de 2 pés a 3 pés. A trave, portanto, superior, a trave principal, está aqui. Vejam o volume de cobertura que nós temos para nos proteger da chuva. Pá, vejam o meu braço, o meu antebraço. Pá, até para aí aqui. Até para aí aqui devem ser para aí uns 60 cm. Até aqui são 90 cm, quase 1 metro. Não havendo chuva, por exemplo, neste local onde estamos, ou chovendo assim uns chuviscos, uns aguaceiros, como a gente diz que é em Portugal, uns aguaceiros, uns chuviscos, se calhar a cobertura bastava ser só 50 ou 60 cm, tinha muito menos trabalho, precisava de menos tempo para construir o abrigo, não gastava tanta energia, a cobertura podia ser se calhar só isto assim, e à volta também menos, e era o suficiente para reter a minha temperatura corporal, porque a cobertura, atenção, neste caso, serve para proteger da chuva e também reter o meu calor corporal, impedindo que ele se escape para fora e mantenha lá dentro muito quentinho. Estando, para aí 9, 10 graus durante o dia e para aí, sei lá, 5 ou 6 graus durante a noite, não passa abaixo disso, 5 ou 6 graus durante a noite, o frio também não seria logo um fator imediato de preocupação, logo a cobertura poderia ser menor. Se não chovesse sequer, se nem chuviscos fosse previsível que acontecessem, se calhar a cobertura, em vez de 50 ou 60 cm, poderia passar para 40 cm. Menos trabalho eu tinha, mais pressa de construir o abrigo e não era preciso necessariamente ser impermeável, lá está. Protegia-me à mesma do vento, se neste caso o vento é que fosse a preocupação, e mantinha a minha temperatura corporal. Protegia-me à mesma do frio, porque o frio aqui não é muito. Estão a perceber a análise que temos de fazer? Mas se em vez de estarmos aqui, estivéssemos, por exemplo, na Suíça, como estão a ver nas imagens que eu estou a colocar agora, de um abrigo também, abrigo de tritos, desta vez utilizei folhas em vez de caruma de pinheiro. Se estivermos num clima desses, qual é, em princípio, o elemento mais preocupante? Vai ser o frio, obviamente. Estamos num clima de neve, temperaturas aí estavam a rondar os 2, 3 negativos, 1 negativo. Mesmo durante o dia estava um negativo, como já devem ter visto aí nas imagens no termómetro. E, não havendo chuva, o abrigo, mais uma vez, não precisa de ser tão espesso quanto este, porque a neve, sendo sólida, não se vai infiltrar com uma chuva, não se vai infiltrar na cobertura. Quanto muito, o que vai fazer é, ao cair, deposita-se sobre a cobertura e aumenta ainda mais o isolamento, porque a neve é feita de cerca de 90% de ar ou 80% de ar e apenas 10 ou 20% de água. Existe uma grande quantidade de ar na neve e a neve, por isso, é um muito bom isolante. E se nevasse, melhor ainda. Para mim era melhor, porque a camada bastava se calhar ter uns 40 ou 50 cm, metade desta, se calhar, para aí uns 40 ou 50 cm, e se depois fosse previsível que fosse nevar, iria adicionar mais o isolamento e proteger-me do frio, que era o principal obstáculo e a principal preocupação que eu tinha. Lá está. E, nesse caso, a cobertura foi menor,
do que esta, ou seja, não tive tanto trabalho, e foi o suficiente para estar 1 grau negativo lá fora e eu dentro do abrigo estar a 12 ou 13 graus positivos. Okay? Portanto, uma diferença esmagadora de temperatura, porque essa era a minha preocupação. E aqui ainda nem sequer estamos a falar de abrigos diferentes. Estamos a falar do mesmo abrigo em climas diferentes, com preocupações diferentes. Okay? Se, por exemplo, nada disto fosse preocupação, mas única e exclusivamente o vento. Por exemplo, durante a noite faziam 9 a 10 graus, nós tínhamos roupa adequada para o clima, a primeira camada, por assim dizer, de abrigo é a vossa própria roupa e vocês estavam minimamente vestidos adequadamente, ou minimamente vestidos de forma adequada para o clima, mas a principal preocupação era o vento. O vento nesse sítio era extremamente grande e vocês tinham era que se proteger dele, porque o vento rouba calor através do mecanismo da convecção, daí haver o fator chamado wind chill, que é o frio que realmente vocês sentem se houver vento. Vocês podem estar a 7 ou 8 graus positivos, mas se tiver um vento de 20 ou 30 ou 40, 50 ou 40 km/h, um vento intenso a passar por vocês, em vez de estarem a 7 ou 8 graus positivos, é como se estivessem a 0 graus, ou a 1 ou 2 graus positivos, não sei, existe uma tabela mesmo para isso, onde o fator wind chill, ou seja, o fator de arrefecimento pelo vento, vai causar um arrefecimento muito mais rápido do que efetivamente se não houvesse vento. Aí, se calhar, não havendo muito frio, não sendo previsível chuva, e a única preocupação sendo o vento, se calhar basta um abrigo como esse que estão aí a ver, que eu construí utilizando um arbusto grande já existente, e então no fundo esse abrigo é um abrigo quase em abóboda, ou um abrigo quase como se fosse um telhado inclinado, assim, um telheiro inclinado, aberto de um dos lados e apenas protegido do outro. Nesse caso, a parte fechada, protegida do telheiro, seria virada para o vento para eu ficar protegido e para bloquear esse mesmo vento. Okay? Bastava ter uma parte fechada, um telheiro inclinado e provavelmente se tivesse roupa adequada, não estando muito frio, nem sendo previsível chuva intensa, era o suficiente para passar essa noite. Ou como por exemplo um abrigo que eu já fiz há muito tempo, esse foi mesmo um telheiro inclinado, como estou a ver nas imagens. Podem ver, aí ainda está em fase de construção, isso é um telheiro inclinado, basta para proteger o vento. E, portanto, o abrigo vai ser completamente diferente. Mas se estivermos a falar de uma selva ou de uma zona tropical, a principal preocupação muito provavelmente vai ser a chuva, porque nesses ambientes costuma chover torrencialmente e então o abrigo vai ter que também ser adaptado a esse tipo de clima. Vai ter que ter uma boa cobertura para repelir bem as chuvas torrenciais e normalmente temos sorte porque nesses ambientes ou nesses climas existem árvores que nos dão folhas largas, como a palmeira ou a bananeira, e dessa forma conseguimos fazer uma cobertura muito boa. E o abrigo provavelmente vai ter que também ser elevado do chão, vai ter que ter uma cama suspensa porque o chão costuma alagar com frequência devido às chuvas torrenciais e obviamente não nos queremos deitar diretamente nele. E então se estivermos a falar num clima desértico com temperaturas extremamente elevadas, se calhar o elemento do qual nos queremos proteger e que nos causa perigo mais imediato vai ser o sol, o calor, naquelas horas em que ele é mais intenso, ou seja, para aí das 11 da manhã às 3, 4 da tarde. Okay? Nessa altura se calhar vamos querer estar abrigados do sol, porque senão podemos entrar em hipertermia, ou seja, golpe de calor, levando-nos à morte em pouco tempo. E então, para isso, se calhar, a única coisa que temos de ter é uma sombra. Não precisamos de construir nenhuma estrutura em particular, mas se calhar basta-nos encontrar uma sombra que seja proporcionada por um rochedo, por um arbusto, por uma árvore, qualquer coisa que nos dê sombra e proteja do sol. Isso é um abrigo, no fundo. É tão simples quanto isso e se calhar é isso que nos basta, não precisamos de construir nada, porque o abrigo não é apenas para nos proteger do frio, mas para manter a nossa temperatura corporal. Ou seja, impedindo que ela baixe, mas também impedindo que ela suba demasiado a níveis preocupantes que nos causem perigo. A seguir, segundo fator, será que vamos conseguir fazer um fogo? Será que temos, por exemplo, uma pederneira connosco? Ou nem que seja um simples isqueiro? Ou não? Mais ainda, será que conseguimos, e isto é mais importante ainda, será que conseguimos arranjar material suficiente para queimar durante toda a noite e ter uma fogueira durante toda a noite? Digo-vos já, mesmo para quem tem alguma experiência de mato, não é assim tão fácil como parece, quanto mais para quem não tem experiência. Isso vai influenciar completamente o abrigo, sem sombra de dúvidas. Este abrigo, o Debris Hut, como eu digo,
aliás, como é chamado, portanto, Debris Hut, abrigo de detritos, é um abrigo para os casos em que ou não conseguimos fazer fogo porque não temos nada connosco, não trouxemos nada, fomos apanhados completamente desprevenidos, ou então, conseguindo fazer fogo, não temos a experiência necessária para o fazer durar toda a noite. E de forma a nos mantermos quentes e a nossa temperatura durante a noite, portanto, pela noite fora. Este abrigo é um abrigo individual que não precisa de qualquer tipo de fogo para manter a vossa temperatura corporal, mas sim apenas de um bom colchão que vos isole do chão, uma boa camada de detritos que impeça o vosso calor corporal de, ao sair do vosso corpo de escapar para a atmosfera. Arranjam uma coisa que sirva de porta, uns arbustos, qualquer coisa, fecham e passam a noite lá dentro sem fogo nenhum e garanto-vos que passam a noite quentinhos. Na Suíça, mais uma vez, sem fogo nenhum, consegui uma diferença de temperatura bastante grande. Pá, uma diferença, enquanto cá fora estava 1 grau negativo, lá dentro estavam 12 graus e tal, ou 13. Com a roupa minimamente adequada, pá, com a roupa adequada para o clima, dá perfeitamente para passar uma noite tranquilo lá dentro. Quase nem se poderia chamar sobrevivência. Na Suíça, se tivesse nevado, como eu disse, e aumentasse ainda o isolamento, provavelmente ainda conseguia uma diferença maior. Se calhar conseguia estar, por exemplo, se tivessem 5 graus negativos ou 10 negativos cá fora, conseguiria estar lá a 10 positivos lá dentro. Se calhar conseguia uma diferença enorme. E este é um exemplo de um abrigo utilizado sem fogo. Ok? Então isso conseguimos fazer fogo e mantê-lo durante toda a noite. Se calhar não vamos precisar ter este trabalho todo. Se calhar, por exemplo, podemos fazer como aquele abrigo de telhado inclinado, apenas para nos proteger do vento, mesmo que esteja, por exemplo, 2 ou 3 graus positivos ou 0 graus. Aliás, há abrigos desses que são feitos precisamente na floresta boreal, no inverno, na floresta canadiana e do norte da Europa, apenas um telhado inclinado, onde pá, um dos lados é completamente aberto e o calor se pode escapar perfeitamente, mas ao conseguirmos fazer um fogo grande, o chamado long fire, que é um fogo ao comprido, com o comprimento todo do nosso corpo. Temos o telheiro para nos proteger da neve que possa cair de cima. Temos também o telheiro de forma a proteger um dos lados de algum vento que possa aparecer, mas temos do outro lado está aberto um fogo que vai ser alimentado toda a noite com troncos grossos. A seguir, terceiro fator, que material ou recursos naturais, material natural é que vocês têm à vossa disposição para fazer um abrigo de emergência exclusivamente natural, primitivo? Em que zona é que vocês estão? Neste caso, estou numa zona de pinhal. Zona de pinhal, lá está. Tenho que utilizar, para fazer um abrigo neste caso um abrigo de detritos, posso utilizar caruma de pinheiro para a cobertura. Tendo feito isto desta forma, se me quiser, por exemplo, proteger da chuva, se tiver a ameaçar chover torrencialmente, uma grande quantidade de chuva, vou precisar de uma cobertura. Ao utilizar a caruma de pinheiro, ou, como no caso da Suíça, folhas secas, é a mesma coisa, vai dar ao mesmo, mas utilizando detritos, única e exclusivamente para a cobertura, para me proteger da chuva, vou precisar de uma quantidade, pá, vocês estão a ver, uma quantidade grande, e nas paredes também. Estão a ver? Já se estivermos numa selva ou numa zona tropical, provavelmente vamos ter a vantagem de ter árvores que nos deem folhas largas, como a palmeira, a bananeira e outras árvores desse género, que por acaso são recursos naturais dessa zona que estão adaptados precisamente às nossas necessidades, visto que a nossa principal preocupação é a chuva. As folhas largas servem perfeitamente para construir um bom telhado e fazer o efeito das telhas na perfeição, impedindo-nos de ficar molhados dessa forma. E não vamos necessitar ter uma cobertura tão espessa como viram anteriormente, que nos isole do frio exterior e impeça a temperatura, o nosso calor irradiado do corpo de se escapar do abrigo, porque o frio nessas zonas não é uma preocupação tão grande, logo basta perfeitamente uma cobertura fina de folhas para escorrer a água e já está. Lá está, portanto a zona e os recursos que existem lá vão influenciar o tipo de abrigo. A própria estrutura em si, será que tenho material, portanto numa zona bastante, como é que é dizer, uma grande densidade de vegetação e árvores e tenho troncos variados, troncos secos, para construir uma estrutura mais ou menos complexa ou minimamente aceitável? Será que, por exemplo, sou apanhado completamente desprevenido
pelo nevão a 4.000 metros de altura ou 3.000 e tal metros de altura, numa zona completamente desflorestada, tal como eu falei na primeira parte, uma zona árida, sem material nenhum, apenas coberta por glaciar e por neve, e se calhar não consigo andar e ter o tempo suficiente para chegar à linha de árvores, construindo outro tipo de abrigo. Se calhar o que eu vou ter que fazer é, como em alguns casos os montanhistas fazem, cavar, fazer uma gruta para o interior da neve, que está na encosta, e abrigar-me do vento, porque o vento aí é um dos principais perigos. Provavelmente fui fazer uma atividade nesse sítio, tenho a roupa minimamente adequada para o clima, para a estação, e apesar da noite não ser confortável, vou conseguir sobreviver numa gruta feita na neve. Pá, se calhar a diferença entre estarem 20, por exemplo 15 ou 20 graus negativos cá fora e estarem 0 graus lá dentro da gruta faz toda a diferença entre a vida e a morte, sendo também, não se esqueçam que a neve é um muito bom isolante, como eu disse. Por exemplo, no Polo Norte, aquelas planícies completamente geladas, áridas, sem qualquer tipo de recurso, o que é que os esquimós fazem há anos? Iglôs feitos através de blocos de neve que eles cortam e vão empilhando até conseguirem fazer um iglô. O sítio ou o material que eu tenho disponível vai influenciar também de grande forma o tipo de abrigo que eu vou construir. Okay? Seguir, tempo disponível. Que tempo disponível é que eu tenho para construir o abrigo? Será que só tenho 1 hora ou 1h30 para fazer? 1h30 não chega para fazer um abrigo destes. Um abrigo natural é difícil de fazer nesse tempo. Se calhar vou ter que procurar uma zona abrigada do vento. Por exemplo, vejam aqui esta rocha. Foca lá ali. Se calhar uma zona abrigada do vento. Esse rochedo que vocês estão a ver não é um bom exemplo porque é demasiado pequeno, mas imaginem esse rochedo 5 ou 6 vezes maior em tamanho. Estão a ver aqui esta espécie, porque o rochedo faz assim, é ligeiramente inclinado, faz ali um vão, faz ali um espaço. Se calhar, se o rochedo fosse maior, um rochedo, por exemplo, daquela configuração que fizesse assim um vão, mas fosse maior, era o suficiente para me abrigar da chuva. Estava ali protegido por baixo da chuva, abrigava-me do vento, e se me quisesse abrigar do frio, se calhar era só depois, fazendo de conta que isto é a parede, faz conta que deste lado é a parede do rochedo, se calhar era só depois empilhar uns quantos troncos, assim, de modo a fechar a outra face e colocar alguma vegetação para manter ali um ambiente que me proporcionasse algum conforto e algum calor. Teria que ser provavelmente uma coisa mais simples, mais rápida de fazer, porque não tinha tempo para construir uma coisa destas mais elaborada. Okay? Se calhar, pá, tinha que optar pelo fogo. Eu provavelmente, num clima destes, se conseguir manter o fogo durante toda a noite, ou pelo menos em grande parte da noite, tiver a roupa adequada para o clima onde estou, conseguir encontrar, por exemplo, assim, um rochedo que sirva quase de abrigo natural, ou qualquer coisa que me proporcione uma cobertura superior da chuva, e se conseguir fazer um fogo, provavelmente, tendo apenas, por exemplo, 1 hora antes de escurecer, é isso que eu vou fazer. Não vou perder tempo a fazer isto, porque sei que não vou conseguir, nem um abrigo mais elaborado. Mas 1 hora chega-me perfeitamente, se eu trabalhar com alguma velocidade, chega-me perfeitamente para recolher material, troncos secos, digamos, que façam o fogo durar toda a noite. Apesar de ser necessário uma pilha deles enorme, pá, numa hora recolhe-se muita madeira para queimar durante toda a noite. Se calhar vai ter que ser mais simples, mas se tiver 3 ou 4 horas, tiver no meio do dia, dou conta que estou aflito numa emergência, pá, posso planear as coisas com calma e fazer uma coisa destas. Lá está o quarto fator. Quinto fator, energia disponível. Que energia é que eu tenho? Será que eu dei conta que estava perdido e perdi a cabeça, passa a redundância, perdi também a cabeça, andei a correr de um lado para o outro, andei a tentar encontrar o caminho, fui para ali, percorri quilómetros para ali, não sei o que mais, deixei suar, deixei o meu corpo suar, estou cansado, estou exausto. Será que eu vou conseguir fazer um abrigo complexo como este? Isto é preciso bastante energia para isto. Ou será que estou fresco e posso fazê-lo?
Se não puder fazê-lo, se estiver extremamente exausto, se calhar lá está a tal encosta rochosa que me permita um bocado de abrigo e tal, coisa ali, uma coisa mais simples, em conjunto com o fogo, será a resposta para vocês. Será que eu vou ficar parado, e isto agora, pá, depende muito, eu vou fazer um vídeo só sobre isto, acerca em que situações é que provavelmente é melhor vocês tentarem chegar a um caminho, ou tentarem encontrar alguém que vos ajude, tentarem encontrar civilização, uma povoação, uma pessoa que esteja a passar de carro, tentar encontrar, portanto, auxílio, ou em que situações é que é melhor ficar parados à espera que venham à vossa procura. Okay? Vai depender também muito se sabem para onde vocês foram, se dão pela vossa falta. Se optarem por ficar parados, se calhar vão ter energia para construir uma coisa destas, ou uma coisa ainda mais complexa, tipo quase como se fosse um castelo, entre aspas. Se optarem por uma situação de movimento, de pá, vocês é que têm que ir à procura de chegar perto da civilização para sinalizarem e procurarem ajuda, se calhar não vão ter energia para todas as noites construírem um abrigo destes. Primeira noite constroem um abrigo destes. No dia seguinte acordam, vão percorrer caminho, quilómetros. Quando chegar à altura, já estão a quilómetros de distância, noutro sítio. Portanto, vão avançando no terreno, têm que construir outro abrigo. Se calhar na segunda noite, se calhar já é mais difícil construir um abrigo destes. Tudo de novo, do zero. Já gastaram uma grande quantidade de energia a percorrer caminho, não comem há dias, se calhar já tiveram que rachar lenha para fazer fogo, partir troncos, gastaram energia. Será que ainda vão ter para fazer, se estiverem em movimento, fazerem novamente um abrigo destes? A mesma coisa com o abrigo da selva. Pá, aquele abrigo mais complexo, com uma cama suspensa, demora também umas 3 horas a construir e cortar muita madeira, muita energia gasta. Será que vão conseguir fazer todos os dias, se andarem em movimento, um abrigo destes? Ou vão optar por uma coisa mais simples? Ok? Mais um pensamento para vocês. Epá, isto tudo precisa de ser extremamente analisado numa situação de emergência. E por fim, a última situação, que tipo de ferramentas é que vocês têm? Que tipo de material é que vocês têm com vocês? Será que vocês têm, por exemplo, 15 ou 20 metros de corda? Pá, cordel, por exemplo, foram precavidos e trouxeram cordel com vocês e então podem construir, por exemplo, uma estrutura complexa como a que vocês viram apesar de eu ter utilizado lianas e corda, portanto lianas como corda natural, mas o exemplo não é muito bom, mas imaginem que vocês querem construir um abrigo desse género, com essa complexidade, uma cama suspensa, uma grande estrutura, tripés e caraças, assim, uma estrutura sólida, uma boa estrutura, sólida como tudo, mas numa zona como esta, por exemplo, onde têm dificuldade em encontrar coisas que sirvam de corda natural. Será que vocês o podem fazer porque trouxeram corda com vocês? Ou, como não trouxeram nada, não podem fazer uma estrutura complexa, não têm nada como fazer amarrações e têm que fazer uma coisa mais simples, como o abrigo de tritos que eu tenho aqui. Este abrigo pode ser feito exclusivamente com materiais naturais, sem utilizar qualquer tipo de ferramenta, nem qualquer tipo de amarrações. Nada, corda nenhuma. Basicamente, é como se fosse um tripé onde uma das pernas é muito comprida e depois é empilhar troncos lateralmente, como se fosse costelas, de um lado e do outro, como estou aí a ver, e depois empilhar de tritos, e o abrigo mantém-se, ele próprio, interligado, como é que eu ia dizer, em contacto um com o outro, só com a pressão que a cobertura faz em cima e da forma como estão posicionados os troncos. Será que, por exemplo, tenho uma faca minimamente decente que me permita cortar alguns troncos necessários para fazer uma estrutura mais complexa? Ou, por exemplo, será que tenho alguma espécie de uma serra dobrável, como esta, que é pequenina, cabe num bolso, como vêem, ou uma um bocadinho maior, assim, daquelas serras de jardinagem, pesam para aí 150 ou 180 gramas, não pesa nada, isto é extremamente leve. Será que eu fui precavido, só pelo simples não, tenho isto sempre na mochila quando vou para o mato, e sendo apanhado na situação de sobrevivência, posso serrar troncos mais grossos, mais sólidos, com muito mais eficiência, muito mais rápido e gastando muito menos energia, poupando trabalho, tempo, tudo? Se assim for, se calhar consigo construir uma estrutura tipo um castelo, entre aspas, mais uma vez um palácio, em muito menos tempo, poupa energia e se calhar posso fazê-lo e se calhar posso fazê-lo mesmo em movimento, numa situação que eu esteja em movimento e construo um abrigo novo todos os dias, se calhar posso fazer um abrigo efetivamente complexo, ou mais ou menos complexo todos os dias, porque tenho uma serra, chego ali, será que tenho uma machadinha, um machado pequeno para
cortar, derrubar árvores ou derrubar troncos mais facilmente. Para construir uma estrutura mais complexa é menos tempo. Se tiver isso, se calhar, se me falta 1h30 para o sol se pôr, posso construir um abrigo muito mais complexo, mesmo faltando pouco tempo, do que se não tiver nada. Ou do que se só tiver, por exemplo, um canivetezinho pequeno, ou uma faca, ou qualquer coisa só para dar uns golpes. Estão a perceber? Vai-me poupar trabalho, tempo, energia e tudo isso. E, portanto, é mais um fator extremamente importante para determinar que tipo de abrigo é que vamos construir. Então, se eu tiver, por exemplo, uma manta térmica, como estão a ver nas imagens, ou um poncho impermeável que me proteja da chuva e eu esteja num clima, por exemplo, no outono ou no inverno, mas não faça muito frio durante a noite, o perigo principal para a minha situação é a mesma chuva. Será que eu preciso mesmo ter esse trabalho todo de construir um abrigo natural? Claro que não, em princípio, principalmente se conseguir fazer um fogo e se o perigo for mais a chuva e o vento e tudo isso, posso construir um abrigo simples. Se eu preciso em 10 minutos ou um quarto de hora, faço um abrigo desses. E então estes foram os 5 ou 6 princípios ou fatores que vocês devem ter atenção na fase da construção propriamente dita do abrigo. Acho que são fáceis de compreender. E basicamente o abrigo, se tivermos em consideração os 5 mecanismos de perda de calor, acerca dos quais eu falo num vídeo, que são a condução, convecção, irradiação, transpiração e respiração, tendo estes 5 mecanismos de perda de calor como referência, o abrigo vai servir para combater 3 desses princípios. E vai fazer isto através dos 3 elementos pelos quais é constituído, que são a estrutura, a cobertura, que vai ter por cima, e o colchão, que nos vai isolar do contacto com o chão. Okay? Estes 3 elementos que constituem o abrigo têm que ser feitos de forma a que nos proteja, tal como eu disse, de 3 dos 5 mecanismos de perda de calor. E estes 3 mecanismos são a condução, convecção e irradiação. A condução, que é a perda de calor através do contacto com uma superfície mais fria, ou seja, o vosso calor do corpo vai ser transferido de vocês que estão mais quentes para uma superfície mais fria quando estão em contacto com ela. O mecanismo da condução vai basicamente ser combatido por 2 dos elementos do abrigo, que são o colchão, que vos vai isolar do chão frio, impedindo que vocês estejam em contacto com ele e o calor seja transmitido ao chão. A cobertura, que vai impedir, ou deve impedir, que caso chova, a chuva entre para dentro do abrigo e vos molhe, ficando da vossa roupa encharcada, e vocês estando em contacto com a roupa molhada e fria, o vosso calor vai passar através da condução para o corpo mais frio, que é a roupa, vai passar do vosso corpo para a roupa, e vão perder calor 25 vezes mais depressa do que se estivessem secos. Portanto, estes 2 elementos vão vos proteger da condução. Convecção, que é o vento que vos rouba calor quando passa por vocês. Isto o que vos vai proteger da convecção vai ser a cobertura, tem que fazê-la ou construí-la de forma a que bloqueie o vento, como deve ser. E a irradiação tem a ver com o calor que é irradiado durante a noite. Por isso, o abrigo, consoante o clima, vai ter que ter determinado volume para que o calor que é irradiado do vosso corpo não tenha que aquecer um espaço tão grande que depois não consiga fazê-lo e vocês fiquem frios. Portanto, o espaço vai ter que ter determinado volume para que o calor do vosso corpo se mantenha ali e não fuja ao pé de vocês, mantendo-vos quentes. E a cobertura vai ter que ter alguma espessura também para que o calor não escape através dela, não consiga passar através dela para o exterior do abrigo e se mantenha lá dentro para que vocês estejam quentes. Okay? E é sobre isto que eu vou falar na terceira e última parte deste vídeo. Esta foi a segunda parte. Na terceira vou falar acerca desses 3 elementos do abrigo, que constitui o abrigo: cobertura, estrutura e colchão, falando acerca de coisas importantes que normalmente funcionam para a generalidade dos abrigos, independentemente se é um abrigo para selva ou para outra coisa qualquer. São conceitos que são gerais para qualquer tipo de abrigo, ou para a maioria deles, importantes, relacionados com a cobertura, com a estrutura ou o volume que vocês têm dentro do abrigo e o colchão. Espero que tenham gostado até agora e se mantenham aí para a terceira parte. É importante
para combater os mecanismos de perda de calor. Só para finalizar, outra coisa, outro dos mecanismos, que é a transpiração, não está presente no abrigo propriamente dito, nos elementos do abrigo, mas está presente na construção, durante a construção em si, porque devem evitar transpirar, suar, ficar demasiado quentes, porque depois se suarem e ficarem com a roupa molhada do suor, quando pararem de trabalhar e arrefecerem, vão ficar com a roupa úmida ou molhada, basicamente roubando-vos calor também dessa forma. Okay? Atenção a isto, durante o processo de construção do abrigo também tem que ter atenção a isto. Vamos então passar para a segunda, vamos então passar para a terceira e última parte. Espero que estejam a gostar, mantenham-se aí, até já!